Bem-vindo, pastor Isaac. Bom dia a todos. Bom dia, pastor César, pastor Natan. Prazer conhecê-lo. Igualmente. Bom dia, queridos que nos acompanham aí tanto na rádio como na internet, os telespectadores. Tenho certeza que esse debate vai ser mais um para o enriquecimento de todos. Maravilha, maravilha. Com a gente aqui também no debate, pastor Natan Rufino. As pessoas que já vieram debater aqui, eu não vou ficar apresentando com as longas listas, né? Então, pastor Natan, bem-vindo aqui ao nosso programa de debates. Obrigado, César. Isaac, é um prazer. Eu espero que tudo seja feito para a glória de Deus. Bora lá. Isaac, começa contigo. E aí? É bíblica a predestinação calvinista? Na verdade, é bíblica a interpretação calvinista dada a Romanos capítulo 9? Pastor César, eu queria, antes de mais nada, eu sei que o pastor Natan, ele é muito incisivo na sua defesa, na verdade, na sua contra-defesa ou no seu ataque ao calvinismo, por causa de questões pessoais. Mas eu quero deixar claro aqui para os ouvintes que calvinistas e arminianos são irmãos. Calvinistas e arminianos creem na salvação pela fé em Jesus somente, creem na graça de Deus. O pastor Isaac está passando pano aí para amenizar o debate. Não é isso, irmãos. Eu sei que isso tem inflamado os irmãos a ponto de nós nos mordermos e nos desarraigarmos uns dos outros e nos desunirmos. É algo que está fazendo mal a vocês, está fazendo mal à cristandade como um todo. Essa questão advinda, não estou falando aqui do que inventaram hoje, que parece mais um pelagianismo, um semi-pelagianismo, do que o arminianismo verdadeiro. Eu conheço vários irmãos arminianos, pastores, servos de Deus, que defendem o arminianismo e creem, olham para os textos bíblicos e creem no arminianismo. Mas, voltando às origens de Calvino e Armínio, ambos se respeitavam. Na verdade, Armínio, por ser discípulo ali de Beza, e Beza ser discípulo de Calvino, ele respeitava, e nas palavras do próprio Armínio, não houve exegeta na terra maior do que Calvino. Então, nós não vamos ganhar nada com esse debate, atacando o sistema de crença. Nós vamos ganhar porque... Eu pelo menos, eu nunca vi o pastor Natan falando que ele é fiel ao arminianismo, por assim dizer, ao sistema. Eu não sou arminiano. Então já está claro. Então eu mesmo, o calvinismo em todas as suas facetas, eu estou aqui, irmãos, para apresentar textos bíblicos e a exegese deles. É só isso. Se isso se coaduna, se harmoniza mais com o sistema calvinista, ok, você pode me chamar de calvinista, não tem problema. Mas o fato é que nós devemos olhar para os textos bíblicos, essa deve ser a nossa postura, olhar para os textos bíblicos e lidar com eles. Não necessariamente sermos estritamente fiéis a um sistema de pensamento engessado que muitas vezes tem, sim, as suas falhas. Então, eu quero deixar aqui ali a diferença que ambos, arminianos e calvinistas, ou creem na predestinação, creem na eleição, na predestinação de Deus para a escolha de Deus de antemão de algumas pessoas. Ok. Pastor Natan Rufino, manda aí. Bom, primeiro eu queria fazer agradecimentos, porque vocês sabem que eu moro lá no Nordeste, não é tão fácil chegar aqui, mas graças à contribuição de alguns irmãos, apoiadores, mantenedores, através desse sustento, desse apoio, né, eu acabei podendo vir para o debate. Também quero agradecer a 3 editoras que são parceiras minhas e que têm me abençoado muito e que inclusive há descontos no site deles para livros que as pessoas porventura queiram comprar, né? Inclusive eu trouxe 3 para mostrar aqui. Um deles é da Rema Brasil Publicações. O nome do livro é Graça, DNA de Deus, que tem alguma coisa até a ver com o que a gente vai discutir hoje, de Tony Cook. Tem também aqui o Manual de Escatologia da editora Chamada, de Paul Benaware. Excelente esse livro, tá? E o terceiro e mais o filhote aqui, né, o mais novo, de William Watson, Dispensacionalismo antes de Darby, da editora Carisma. Tá bom? Então vocês procuram depois informações comigo na rede social, ou vão nos sites, ou se quiserem descontos, me procurem depois. Bom, para mim é uma alegria poder falar sobre Romanos 9, não somente por causa da minha experiência particular a respeito do tema, mas também porque eu acho que é um texto mal interpretado.
Eu não concordo com absolutamente nada daquilo que o calvinismo diz a respeito desse assunto. Inclusive, alguns termos e palavras que nós usamos em comum, na minha percepção, existe uma interpretação diferente para cada uma delas, como eleição, predestinação e salvação. Eu acho que a forma que eu trato com estas palavras, à luz do meu entendimento da Bíblia, é totalmente diferente da interpretação que, por exemplo, o Isaac vai dar sobre cada uma delas no seu contexto teológico. Embora Romanos 9 seja usado para se defender a ideia calvinista, determinista e tudo mais, eu acho que Romanos 9 é, na verdade, o ápice da expressão paulina, o ápice da sua argumentação contra a predestinação. E claro, eu não estou falando da predestinação no seu termo ontológico, mas Paulo fala da predestinação, né, no Novo Testamento, mas não a predestinação calvinista. Né, essa dupla predestinação de Deus determinar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E eu acho que Romanos 9 é exatamente o oposto. É quando Paulo, no ápice da sua argumentação, ele vai demonstrar que isso não existe. E, ironicamente, de forma bastante engraçada, os calvinismos, por alguma razão misteriosa, insistem em usar Romanos 9 como se fosse uma espécie de corroboração do seu pensamento. Mas para Romanos 9 ter a interpretação que os calvinistas atribuem a ele, Romanos 9 deveria ser um fascículo de um assunto aleatório destacado de todo o livro de Paulo aos Romanos. Porque quando a gente faz uma exposição capítulo por capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 5, do capítulo 9 ao capítulo 11, que é o assunto central de Paulo, ele abre parênteses gigantescos ali do capítulo 6 até o final do capítulo 8, mas ele volta ao assunto que é justamente a não acepção de pessoas da parte de Deus em relação à salvação, e é por isso que ele vem repetindo exaustivamente ao longo do livro de Romanos que não há diferença entre judeus e gentios, o tempo inteiro, e ele não foge do assunto quando ele chega em Romanos 9. Se em Romanos 9 Paulo estivesse realmente dizendo que a predestinação calvinista é bíblica, como se interpreta o texto de Romanos 9, e se a gente tiver tempo, a gente vai perceber que não faz sentido, inclusive as frases e os chavões que são usados em cima das frases do texto de Romanos 9, elas perdem o sentido, inclusive no contexto imediato. Sem falar do contexto mais longínquo, que seriam os outros capítulos que recheiam, né? Que o capítulo 9 está ali no meio. O imediato é do 9 ao 11 ali, né? O assunto é do 9 ao 11, mas... Eu queria me referir mais aos versículos anteriores e posteriores às frases que são tiradas de versículos do capítulo 9, ou seja... O imediato mesmo. Exatamente. 2 versículos antes ali, 2 versículos depois, e eu sei que a gente tem pouco tempo, não sei se vai dar pra gente fazer isso, mas... para que fique claro, né, e bem sinalizado por que caminho eu vou seguir, eu estou dizendo aqui que, na minha concepção, Paulo usa o capítulo 9 para comprovar a sua argumentação de que a ideia da predestinação fatalista não existe. Ok. Pastor Isaac. O que o pastor Natan Rufino disse acerca de Paulo fazer esse ponto, explicar e ensinar os romanos de que não há distinção entre judeus e gentios é verdadeiro. Um dos objetivos, não o único, mas um dos objetivos da carta aos Romanos é mostrar isso, que Deus não faz a acepção entre judeus e gentios. Mas, sobretudo, a carta aos Romanos vai ensinar a justificação pela fé, e pela fé somente. Por quê? Porque a igreja de Roma era uma igreja composta por judeus e gentios. E precisava ser ensinado aos judeus ali, especialmente aos judeus ali, que a lei não podia salvar. Isso é muito claro, nós vemos nos primeiros capítulos mostrando isso. E mostrando, inclusive, a condição de todos os seres humanos, tanto judeus como gentios, que são: não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, não há um sequer que vá... Que se disponha a buscar a Deus. Essa é a condição de todos. Então como é que eu vou me justificar? É a grande pergunta do livro de Romanos. Como pode o homem se apresentar justo diante de Deus? Como ele vai fazer isso? Como o homem pode estar justo diante de Deus? Como o homem pode ser justificado? E aí Paulo vai tecer toda a sua teologia mostrando que é pela fé em Cristo somente. Inclusive, o capítulo 10...
consequente ao capítulo 9, vai mostrar isso, vai mostrar para os judeus, dizendo, ó, judeus, o verdadeiro Israel não é aquele lá que você que se gabava da sua posição de israelita, você é tolo. Por quê? Porque a lei, eu já disse que a lei não pode salvar, eu já disse que a lei não pode justificar. O que justifica é a fé em Jesus. Então, o verdadeiro judeu é aquele que deposita sua fé em Cristo. Ele vai até usar a analogia da oliveira e os ramos cortados e os ramos enxertados, mostrando ali, e Paulo se gloriando, graças a Deus, né, por ser o apóstolo dos gentios, porque o evangelho chegou até nós, mas mostrando, ó, judeus, a salvação, a justificação é pela fé e pela fé somente. Ele está mostrando isso ao longo de todo o texto. E o capítulo 9 tem as suas nuances. Aliás, ele termina ali praticamente o capítulo 8 falando sobre salvação. A ordo salutis, muitos teólogos usam esse termo, a ordo salutis, a ordem da salvação, como é que a salvação se processa, está lá em Romanos 8, 30. Então, o contexto todo é esse, e o capítulo 9 está inserido nesse contexto e vai mostrar como essa salvação se opera. Ok. Pastor Natan. Tá, então é o seguinte, eu sei que não vai dar tempo de eu explicar e pode ser até um pouco irresponsável isso que eu vou fazer, mas eu vou jogar aí umas migalhas como rastro até o caminho certo, tá? Em primeiro lugar, no meu conceito, a Bíblia ensina sobre eleição, mas não da forma calvinista de pensar. A eleição que eu acho ser verdadeiramente bíblica, ela pode ser dividida em dois aspectos. Tem a eleição para o serviço, ou para desempenhar uma determinada função, e tem a eleição para a salvação. A eleição para o serviço ou função, ela é coletiva e é individual. A eleição para a salvação não existe em nenhum lugar na Bíblia que fale de eleição para a salvação individual. Existe a eleição corporativa para a salvação. No Antigo Testamento, por exemplo, Israel e igreja. Voltando para a eleição do serviço ou da função, também da mesma forma. Corporativa, Israel, igreja. Individual no Antigo Testamento, Abraão, Jacó, Moisés, Ciro. Ou no Novo Testamento, Jesus, Judas, Paulo e por aí vai. E outra coisa, além disso, além de o meu conceito, que eu acho que seja bíblico, claro, de eleição ser diferente do pensamento convencional, principalmente calvinista, a eleição que eu acho que seja bíblica, ela pode sim ser fracassada ou resistida. A eleição não é garantia de sucesso, seja para um serviço, para uma função, ou no sentido corporativo. Para falar a verdade, é exatamente isso que eu acredito que Paulo vai falar em Romanos e mais especialmente no capítulo 9. Ele vai tratar sobre a eleição corporativa de Israel, porque esse é o foco. Ele não está falando sobre a humanidade ou sobre esse conceito teológico que se debate entre calvinistas e arminianos, mas ele vai falar que a eleição corporativa de Israel é real. Deus não rejeitou o seu povo, mas no capítulo 9 ele comprova a rejeição individual. Ou seja, o capítulo 9 ele trata sobre a eleição corporativa e a rejeição individual. E ele vai explicar as razões do porquê e comprova o seu argumento citando exemplos bem conhecidos dos judeus, né? Que vai ser o caso lá de Ismael, Isaque, Esaú, Jacó e o faraó. Todos os três estão dentro da mesma abordagem de Paulo para comprovar a eleição corporativa e a rejeição individual por aspectos que ele vai apresentar em cada um dos exemplos que ele dá. Então, assim, não tem como, no meu ponto de vista, não tem como a gente conseguir, se a gente realmente respeita o texto, o contexto e o desenvolvimento lógico da ideia que Paulo vai apresentando, não tem como a gente chegar à conclusão de que Paulo estaria falando sobre predestinação para o céu, eleição para o céu, predestinação para o inferno ou qualquer coisa semelhante. Na verdade, eu acho que o problema da interpretação calvinista é porque eles estão sempre procurando o gato preto. Esse eu acho que é o problema. O que é isso? O que é procurar o gato preto? É um cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro procurando o gato preto que não está lá. Esse é o problema. Então, por causa disso, as pessoas se perdem. E em vez de ficarem no texto, eles inserem concepções teológicas, conceitos já pré-definidos. E é claro que as frases dos versículos podem parecer corroborar o pensamento que a pessoa traz consigo quando vai ler Romanos 9. Mas não é isso que Paulo está falando. Ok, pastor Isaac. O pastor Natan disse que não existe eleição individual no Novo Testamento. Para a salvação. Em Romanos 16, 13, Rufo é chamado de eleito no Senhor. Sim. Eleito para quê? Fala aí, lê o texto.
eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Tá, se ele tá falando de ser eleito no Senhor no sentido dele ser salvo, é isso que você quer dizer? É. Tá, então se ele tá falando isso é porque ele faz parte do corpo de Cristo. Porque Paulo não vai dizer uma coisa num canto... Mas é uma pessoa, ele está falando uma Sim, pessoa. porque se ele faz parte do corpo de Cristo, porque a eleição para a salvação é corporativa, do meu ponto de vista. Isso quer dizer, então, que ele está salvo porque faz parte do corpo de Cristo. Ele está em Cristo, ou como você colocou aí, no Senhor, né? Segunda Tessalonicenses também vai endereçar um grupo de irmãos que estavam lá em Tessalônica e chamá-los de eleitos. Deus vos escolheu, segundo Tessalonicenses 2,13. Em Efésios 1 também, dito isso, que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Mas ali não fala de salvação não, tá? Mas deixa ele concluir o argumento, porque senão a gente vai conseguir... Desculpa. Senão não vai dar certo. Mas, independente disso, independente de salvação, haver ou não salvação individual, a questão é que em Romanos 11, eu até concordo, dá para entender que no começo do seu argumento, Paulo vai utilizar, por assim dizer, um tipo, utilizar ali Jacó e Esaú como tipo para expressar algo amplo. E não está falando deles exatamente ali, ó. Mas a pessoa física, né? Da pessoa física, né? Vamos dizer assim. Mas a questão é que Paulo, na medida que o capítulo é escrito, ele vai afunilando esse conceito, até por causa dos termos que ele usa. O versículo 11, por mais que nós tratemos como eleição corporativa, o versículo 11 vai afunilar a questão, porque ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Tudo bem, vamos lá, para que o propósito de Deus quanto à eleição para quê? O pastor Natan vai dizer, eleição para Jacó ser o antecedente de Jesus e Esaú não. Ok, mas a questão é que Deus olha para indivíduos e os escolhe para determinadas funções, para determinadas coisas. Concordo. Deus faz isso. Isso não... Independente da vontade da pessoa, independente da existência da pessoa, Deus faz isso antes dos tempos eternos. Deus faz isso porque Ele é soberano sobre os seus vasos. E aí o versículo 16 vai dizer: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Ele afunilou, está falando de indivíduos aqui. Ele usa termos que são não amplos. Você não consegue, não depende da nação tal ou do povo tal. Não, depende de quem quer ou de corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ok, vamos afunilar mais um pouquinho. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Eu sei que esses textos são difícil de gestão, porque parece mesmo, eu dou o braço a torcer aqui, porque na lógica, parece mesmo que Deus é um déspota, que Deus ele faz o que ele quer, que Deus endurece pessoas, que Deus amolece pessoas e que Deus, no final das questões calvinistas, por assim dizer, usando o termo aqui, Deus vai mandar pessoas para o inferno. É difícil olhar para esse texto aqui. Deus endurece quem quer. É muito complicado. Mas olha só, Paulo, na sua diatribe, vai trazer aqui, ó, exatamente esse meu questionamento. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ok, Paulo, nos dê a resposta a essa indagação nossa, indagação comum, não só de arminianos, não só do pastor Natan, mas dos calvinistas também. Nos dê essa indagação, nos dê a resposta a essa indagação. Quem resistiu à vontade do Senhor, César? Quem és tu, ó Isaac? Quem és tu para discutir isso com Deus? A questão é que Deus... ele está falando de salvação aqui, está no contexto de o homem só pode ser justificado pela fé em Cristo. Não está falando, ele pode ter começado pela questão abrangente. Não é à toa que no capítulo 10 e 11, ele vai falar, os verdadeiros israelitas, ele tirou o caráter de nação e trouxe para o caráter do individual. Pessoal, ou seja, aquele que crê em Cristo é esse o eleito, é esse o escolhido. Ok, pastor Natan. Na diatribe de Paulo aí, como você acabou de mencionar, que seriam perguntas retóricas de uma persona imaginária de Paulo, a pessoa que faz a pergunta ali não é o cristão do ano de 2023.
É o judeu contemporâneo de Paulo que está indignado pelo fato de Paulo dizer que o judeu não está predestinado para ser salvo. Então, quando Paulo endereça a sua carta aos Romanos, que ele vai abordar sobre a questão da salvação para judeus e gentios, que esse é o contexto, aquela pergunta retórica, né, dessa persona imaginária, na verdade, é o judeu que se sente indignado porque Paulo está dizendo que por ele ser parte do povo eleito, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, ele não está destinado à salvação como ele imaginava. E Paulo justamente está mostrando aí a possível, hipotética revolta de um judeu contemporâneo seu que vai ser o chamado por Paulo de rejeitado nas suas explicações do capítulo 9 de Romanos. Agora, para você observar como isso é totalmente coerente com o resto da epístola, você vai para o capítulo 1, por exemplo, e logo no começo ele diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação, do judeu e do gentil. Aí no versículo 18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que, em vez de aceitar a verdade, preferem a justiça. Aí depois ele diz no versículo 21: tendo conhecimento de Deus, estes homens não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes. Primeira menção do endurecimento do coração aí. Obscurecendo-se-lhes, isso vai se repetir ao longo de Romanos, com frases levemente diferentes, e culminar em Romanos 9, quando ele fala do endurecimento. Ele repete depois no capítulo seguinte, e no 11 também. Mas veja o que ele está falando: pessoas que têm o conhecimento de Deus, que em seus próprios raciocínios, por não se submeterem aos princípios divinos, querem estabelecer sua própria lei de justiça. Ele está falando dos judeus. Aí ele vai e diz: estes obscureceram os seus próprios corações. Aí olha o que ele diz no versículo 24: por isso, Deus entregou tais homens à imundície. Versículo 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Essa é a fraseologia de Paulo, logo no capítulo 1, na introdução de tudo que ele vai culminar em Romanos 9, falando do juízo retributivo de Deus. Deus, ele faz por causa de uma ação contrária aos seus princípios. E em Romanos 9 ele vai mostrar que Deus é uma pessoa. Deus não é uma ideia, um conceito, uma ideia volátil, aleatória. Não, tem coisas que Deus gosta, tem coisas que Deus não gosta. Tem coisas que agradam ao coração de Deus, tem coisas que movem o seu interior, tem coisas que o irritam e lhe fazem manifestar a sua ira, que é o que ele vem falando já no começo do capítulo 1. E é o que vai ser expressado em Romanos 9 em todas as frases que ele vai demonstrar a sua misericórdia para com uns e a sua ira e o seu endurecimento ao coração de outros. No capítulo 2, quando tiver preparado, tu me fala, tá, César? No capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: o justo juízo de Deus. No versículo 1 do capítulo 2, ele diz: és indesculpável, ó homem, quem quer que sejas. Quando ele diz quem quer que sejas, ele deixa implícito que ele se dirige à nação judaica, ao povo judeu. Aí ele diz: é indesculpável, não importa quem você seja, porque acumulas contra ti mesmo para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, para que não se pense: mas é injusto, é errado, do que é que Deus quer se queixar? Não, é justo. Quando Deus julga, é justo, não tem justiça. Aí no versículo 17, do 17 ao 18, ele vai dizer: tá, então peraí, tu é judeu? Deixa eu te falar uma coisinha. Se tu tem por sobrenome judeu, por que tu ensina outros, mas não te ensina a ti mesmo? Tu prega que não se deve furtar, mas furta? Tu te glorias na lei, mas desonras a Deus pela transgressão da lei? É como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aí ele vai falar: porque não é judeu quem o é apenas por fora, e nem circuncisão aquela que é somente na carne. E voltando para o versículo 9 e 7, ele também faz aquilo que a gente conhece bem. Ele diz: olha, a tribulação, a angústia vão vir para a alma de qualquer homem que faz o mal. Judeu primeiro, porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. Mais responsabilidade. Aí ele diz: e também ao grego, que representa aqui a todas as outras nações da terra, os gentios. Aí ele fala: glória, porém, e honra, e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E ele vai repetir essa mesma ideia no capítulo seguinte, quando ele vai falar que não há distinção. No capítulo 3, ele diz: tá, então, qual é a vantagem, pois, de ser judeu? Porque ele está falando sobre isso o tempo inteiro. Aí, qual é a vantagem de ser judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Aí Paulo diz: muita gente, sob todos os aspectos, mas principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, as palavras de Deus. Aí ele faz a diatrebe. Olha a perguntinha: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles desfaz o propósito de Deus, a fidelidade de Deus?
o desígnio de Deus. Esse é um pensamento que os calvinistas, eles estão ligados com ele, parede com parede, né? Porque eles dizem assim, não, se Jesus morreu por todos, então todos têm que ser salvos. Né? Se Deus ama todos, então todos têm que ser salvos. Porque se Deus deu a sua palavra para a salvação de todo mundo, então todo mundo tem que ser salvo. Disse, não, pera lá. Paulo diz aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A incredulidade dos judeus não invalida o desígnio, a fidelidade, a palavra, o propósito de Deus. Uma coisa não tem ligação direta com a outra. Eu não posso acusar Deus ou dizer que Deus fez isso ou fez aquilo, privou um, privou outro, por causa da infidelidade ou da incredulidade do ser humano. Aí ele vai dizer, desculpa, na verdade, para corroborar o pensamento, é bom lembrar que em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 13, Paulo vai mostrar que o povo judeu foi salvo do Egito, foi salvo da escravidão, mas depois Deus destruiu os que não creram. Parece que o irmão preparou vem trazendo de Romanos 1 até chegar no capítulo 9, os momentos onde Deus lida com o povo de forma pessoal e não exatamente corporativo. É interessante, só que o problema é o tempo. Então eu vou pedir para você acelerar aí para concluir, tá bom. Porque você ainda está no capítulo 3, tá e bom. eu acho que você ia até o capítulo 9. Obrigado, César. Então, em Judas 1,5, Judas fala a mesma coisa que Paulo comenta lá em 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Ele diz, olha, eu quero lembrar vocês que vocês já estão cientes disso, mas o Senhor libertou um povo, ele está falando do povo judeu, tirando-o da terra do Egito e depois destruiu os que não creram, tá? Embora não venha a ser possível que a gente faça toda essa exposição ao longo dos capítulos por causa do nosso tempo aqui, como o César acabou de me lembrar, seria um exercício interessante de vocês fazerem em casa. Leiam o capítulo 9 de Romanos, lembrando que o capítulo 9 é apenas um capítulo de toda a composição do livro de Romanos. São 16 capítulos. O capítulo 9 é apenas um deles. Okay. Voltamos aqui, eu volto com o pastor Isaac Pereira. Bora lá. Quero mencionar aqui... ainda enfrentando essa questão de eleição corporativa e eleição individual, mostrando que Paulo vai afunilando isso, Eu sei que Paulo tratou muito com os judeus nos primeiros capítulos e vai tratar até o capítulo 12, até o final do capítulo 11, mas a questão é o seguinte, que ao modo que Paulo vai mostrando que a salvação é pela fé em Cristo somente e não pela observância da lei, e é isso que ele queria ensinar os seus leitores, ele vai dizer no capítulo 11, no versículo 4. E qual foi a resposta divina? Mencionando aqui a questão de Elias, né? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, mostrando aí que tinha gente escolhida, tinha gente fiel ali fora a solidão de Elias. E aí ele vai falar sobre salvação, no versículo 5. Assim, hoje também há um remanescente, já está falando, né? Há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras, ou seja, não é pelo que você faz. Judeu, não é pelo que você faz. Judeu, não é pela observância da lei que você vai ser salvo, mas é pela graça. E se fosse pela graça, a graça já não seria... E se fosse pelas obras, a graça já não seria a graça. Que dizer então... Olha lá, diatribe dele. Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Que eleitos? Os escolhidos pela graça. Então, se você colocar o Romanos 9 no meio desses textos, você vai ver, sim, que Paulo está falando da soberania de Deus em escolher algumas pessoas e escolher essas pessoas para a salvação antes dos tempos eternos, como podemos ver em Efésios, como nós podemos ver em 2 Tessalonicenses. Deus fez essa escolha, e isso arminianos, o pastor disse que não é arminiano, mas eu quero deixar claro aqui que arminianos e calvinistas entendem que Deus fez essa escolha, eles divergem no modo, mas quando Deus fez essa escolha antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Isso nós concordamos porque Deus faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu propósito, segundo o seu plano. Então Deus não se submete à vontade do homem para, vou esperar aqui acontecer para eu tomar as minhas ações. Deus não faz assim. Com relação à salvação, que é o nosso assunto aqui, o assunto de Romanos 9, com relação à salvação, Deus elegeu pessoas para a salvação antes da fundação do mundo. Pastor Natan. Isso não é verdade. De fato,
Paulo está querendo provar que isso não existe. Você vai ver o seguinte, no capítulo 9, versículo 1, ele começa, ele retoma o assunto que ele vem tratando lá desde o começo, né? Ele fecha o parênteses no final do capítulo 8, aí ele volta ao assunto e diz, olha, deixa eu falar a verdade para vocês, e não é mentira não. Inclusive, testemunha comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Eu tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu até desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aí no versículo 4 ele fala, eles são israelitas, pertence-lhes a adoção. Ele não disse pertencia, foram rejeitados, perderam. Não, diz pertence-lhes a adoção. E também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Isso é o começo do capítulo 9. Aí ele vai fechar o capítulo 9. Vamos ver o que ele diz? Já que o miolo é a parte discutida e o começo e o fim é sempre desprezado. Vamos ver o que ele diz no finalzinho do capítulo 9? Lá do versículo 25 ao versículo 33, veja, a gente está falando da abertura e do fechamento, né? O miolo é normalmente o assunto discutido. Mas, pelo amor de Deus, esse miolo tem que estar no meio do que ele começa e do que ele termina, né? E aí ele vai terminar dizendo assim, tá, que se conclui, pois? Olha aí, ele está falando da conclusão. O que diremos, pois? Versículo 30. Bom, a conclusão é que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Ele faz a pergunta. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ou seja, ele está mostrando o que é que ele tratou naquelas partes mais consideradas críticas, que na verdade não são, é apenas uma divergência intelectual pela interpretação que os calvinistas colocam dentro do texto, mas ele está falando aquele miolo lá, né? Aquele miolo debatido. E no versículo 34 do capítulo 9, que nas bíblias de vocês vai ser o versículo 1 do capítulo 10, mas é a continuação do que ele está falando, né? No versículo 34, na sequência, ele diz assim, irmãos, sinceramente, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, desses que foram falados no miolo do capítulo 9, os rejeitados, os endurecidos, os que não fazem parte do povo eleito, esse povo é esse. A minha oração a favor deles é para que eles sejam salvos. Paulo é doido? Como é que ele prova que no capítulo 9 tem pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo para ir para a danação eterna, para o inferno, para Deus provar que ele pode fazer isso, e aí ele diz, mas eu estou orando para esse povo ser salvo. Só se ele for um idiota, um esquizofrênico, um abibolado. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Ele está desenvolvendo o assunto. Ok. Pastor Isaac. Tem bastante sentido. Por quê? Porque Paulo não conhece quem são os eleitos, por assim dizer. Deus disse a Paulo, quando em Éfeso, salvo engano, que deveria pregar naquela cidade, porque tinha muito povo de Deus lá, e Deus utiliza a pregação dos homens de Deus, a evangelização, para salvar os homens. Então, por mais que nós não saibamos quem são os salvos, e aqui ele está dizendo, eu gostaria que os israelitas fossem salvos. Salvos como? Pela lei? Não. Salvos pela fé em Jesus. E, inclusive, o final do capítulo 9 vai mostrar exatamente isso. Os israelitas, os judeus que criam tanto na eleição corporativa, eles achavam isso. Eu estou aqui, eu sou de Israel, eu sou judeu, eu bato no peito, eu sou filho de Abraão. Eles se orgulhavam por causa disso e achavam que estavam ali por cima da carne seca, porque eram filhos de Abraão. E é justamente isso que Paulo quer combater. Falou, meu amigo, não. Esse corporativismo aí não é o que traz salvação. O que traz salvação é a fé em Jesus Cristo. Como isso se processa? Aí, a questão quando isso se processou é claro no texto. Versículo 22 do capítulo 9. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. O contexto do versículo vai mostrar quem são os vasos de ira, quem são os vasos de misericórdia. Quem Deus deposita a sua misericórdia de acordo conforme lhe apraz. Então, fica muito claro, muito explícito que Paulo quer mostrar. Eleição corporativa, esqueça.
você achar que você está salvo, salvação corporativa, vamos dizer assim, esqueça. A salvação é pela fé em Cristo e pela fé em Cristo somente. E vai mostrar isso à saciedade, e o próprio desfecho do capítulo 9 mostra isso, e o fato de Paulo querer, em Romanos 10:1, a salvação dos seus irmãos, a salvação dos judeus, mostra só a incapacidade de Paulo, inclusive, de entender. Porque se os irmãos forem, é um assunto bem difícil, bem digesto, inclusive para Paulo foi. É um negócio bem complicado de entender. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 11, no final do capítulo 11, Paulo faz ali estabelece alguns versos que mostram a densidade, que mostram a profundidade desse assunto. Ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Se Deus usa de misericórdia com quem quer, se Deus escolhe pessoas antes da fundação do mundo, as perguntas que Paulo faz na sua diatribe mostram esse conflito. E ele responde: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ele no capítulo 11 vai terminar: quão insondáveis e inescrutáveis são os caminhos de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A questão é o seguinte: Deus elegeu pessoas para a salvação. Deus elegeu um povo escolhido. Aqui nós vamos até concordar entre essa distinção Israel e igreja, porque somos dispensacionalistas. Okay. Mas a questão é que Deus escolheu essas pessoas antes da fundação do mundo, escolheu para a salvação. E como é que isso se processa? Ok. Nós encerramos a questão como Paulo: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele faz como lhe apraz. Ok. Quero perguntar para vocês se vocês estão se sentindo injustiçados pela forma que eu estou conduzindo o debate com o tempo. Porque o pessoal está falando aqui que eu estou puxando o tempo, tinha que ter um cronômetro, não sei o quê. Tá tudo bem para vocês? Não, tranquilo. Então tá bom. Então os ouvintes que Eu lutem. estou só respeitando o seu comando. Bora Você lá. vai... Não, mas tá tranquilo para você? Pra Você mim, tá achando sim. que eu tô injusto com você? Eu não estou sentindo nada disso, César. Então tá bom. Nem Há você. injustiça por parte de Do César? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Volto contigo aí, Natan. Tá, então o Isaac falou sobre a indigestão dos pensamentos calvinistas dentro de Romanos 9. Na verdade, eu também concordo. Eu acho que é indigesto esse pensamento e essa filosofia. Embora não seja indigesta a abordagem de Paulo. O que é indigesta é esse sentimento, que é exatamente por isso que eu o rejeito, né? É o conceito calvinista do que estaria em Romanos 9. Seria isso se fosse, mas não é. Tá? Isso é indigesto, o texto de Paulo não. Outra coisa que o Isaac falou foi o seguinte, que no versículo 1 do capítulo 10, Paulo diz que a boa vontade do meu coração, minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. E aí o Isaac diz, não, deles porque a gente não sabe quem foi eleito para ser salvo. Então é deles, dos judeus de uma forma geral. Tem que orar porque a gente não sabe quem é que foi eleito, quem não foi, então está na mão de Deus. A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Só que Paulo não está falando disso, ele está falando dos rejeitados. Ele está falando que ora pelos que foram endurecidos em seus corações. Todas aquelas características negativas que são apresentadas ao longo do capítulo 9, né, nas explicações que ele vai dar sobre Isaac, Ismael, Esaú, Jacó, Faraó, etc., são destes que ele está falando aqui. Por isso é que no versículo 3 ele diz que estes homens, esses judeus, mais especificamente, desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria. Aí você diz, não, Natan, ele não deve estar falando de quem foi rejeitado. Tá. Tanto é que ele continua nisso até o capítulo 11. Quando chegar lá no 11, ele vai falar exatamente isso. Ele diz assim, dirijo-me a vós outros dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios. Eu glorifico o meu ministério para ver se de algum modo eu consigo causar ciúmes nos do meu povo e assim salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe salvação ao mundo, o que será o seu reestabelecimento. Aí no versículo 17 ele diz, se porém alguns dos ramos foram quebrados, rejeitados, e tu sendo oliveira brava, foste enxertado em meio a eles, e te tornaste participante da seiva, etc e tal, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, fica sabendo que não é tu que sustenta a raiz, é a raiz que te sustenta a ti. Agora tu vai dizer no teu coração, eles foram quebrados mesmo para que eu pudesse entrar. Aí diz, tá,
Concordo, mas foi pela incredulidade deles, não por um decreto divino e eterno, arbitrário, déspota, safado da parte desse Deus calvinista. Não foi. No 20 ele diz, pela sua incredulidade eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considere, meu filho, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, para contigo bondade. Se nela permaneceres de outra sorte, tu também será cortado. Mas quer saber? Eles que foram cortados, eles que foram rejeitados, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. No pessoal, né, você está falando. Vamos lá. A questão desse tipo de salvação é problemática, porque se a salvação desses judeus aí estava condicionada, se a salvação não, a rejeição, se a rejeição desses judeus aí estava condicionada à sua incredulidade, nós temos um problema para nós hoje. Porque se a perdição de pessoas está condicionada à incredulidade delas, nós vamos ter que lidar com inúmeras dificuldades teológicas, como os bebês, como as crianças, como os deficientes mentais e pessoas assim com incapacidade. Então, o que o calvinismo vai dizer, isso, não calvinismo, mas o que a Bíblia vai dizer é que a salvação é de uma forma só, e o livro de Romanos vai dizer isso, que a salvação é de uma forma só, e ela sempre foi dessa forma, pela fé em Jesus. Não existe outro meio de salvação, não existe, no Antigo Testamento era um, hoje é outro, existia a salvação pela corporeidade ou pela nação de Israel, só pelo fato de ser israelita, não. É justamente o que ele quer mostrar aqui. A salvação nunca foi só por ser judeu. Existiu salvação fora de Israel, inclusive. Mas nós não podemos crer que exista algum outro meio de salvação. Não existe. Se a rejeição é pela incredulidade, Paulo vai deixar isso claro. E a incredulidade ali é pessoal, né? Exatamente. Todos. Que foi o que eu disse no começo. Né? Mas Paulo vai dizer no capítulo 3, todos, judeus e gentios, rejeitaram a Deus. Todos se extraviaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nascem pecadores. Todos nascem nessa condição de perdidos. Todos. Mas a criança no ventre não teve tempo de cometer ato pecaminoso. Todos, segundo Romanos 3, todos nascemos em pecado. Então, não existe a rejeição pela incredulidade. A rejeição, ela é por quê? Porque nós somos descendentes de Abraão e nós somos pecadores. O que acontece é que Deus elegeu alguns e essas pessoas vão exercer, vão ao longo da sua vida, conhecer a fé em Jesus, conhecer o Evangelho, e essas pessoas, ouvindo o chamado doce de Deus, vão dizer, sim, Senhor, eu quero, eu estou aqui diante desse, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. É isso que vai acontecer. Se Deus esperar, não, vamos esperar para ver se essa pessoa, ela vai rejeitar. Rejeitou, pronto, essa vai para o inferno. Vamos esperar se essa pessoa ela vai aceitar. Aceitou, vai para o céu. Temos problemas teológicos sérios, graves aí para lidar. São desdobramentos práticos desse tipo de pensamento. Mas se nós aceitamos que Deus escolheu algumas pessoas, tirou elas da condição de condenadas, todos estão condenados, todos. Tirou essas pessoas da situação de condenados e depositou a pena delas, a pena dessas pessoas, o pagamento pela sua culpa depositou em Cristo, aí sim, Deus mostrou o seu amor para com essas pessoas. Apresentador, vamos lá. Eu gostaria muito de ter tempo para poder falar sobre Romanos 3:23, 5:12 e 6:23, que foram citados aí, assim, en passant, né, pelo Isaac. Felizmente, eu não vou poder fazer isso, porque eu gostaria de mostrar que a correta interpretação dos textos não levam à conclusão que ele subentendeu. Mas eu fico feliz que logo em seguida ele tenha dito que tem um problema teológico. Isso, pelo menos, é satisfatório, né? Nós temos um problema teológico. Eu sei que era uma retórica, mas não posso deixar passar a piada, né? Porque eu acho que o calvinismo tem um problema teológico.
Porque o texto está falando exatamente isso, que foi pela incredulidade deles que eles foram rejeitados. Agora, as divagações filosóficas que fazem com que um calvinista tenha que pensar que isso signifique que Deus só vai rejeitar, esperando que a pessoa primeiro rejeite. Na verdade, eu acho que isso é tentar trazer Deus para a nossa limitação, para a nossa situação, para a nossa condição. Até porque Deus, na sua realidade, ele não experimenta a sucessão dos momentos, como a gente conhece. E essa divisão de tempo, de passado, presente e futuro, ela não existe na perspectiva divina. Agora, falando de Romanos 9 ainda, sobre outra citação que o Isaac fez, a respeito daqueles que Paulo chama de vasos de honra e vasos de desonra, que ele preparou. Você tocou nesse assunto, foi, Isaac? Preparou de antemão, aquela coisa toda. Meu ponto foi preparar de antemão, né? Sim. Colocar a escolha antes da fundação do mundo. Exato. Embora esteja escrito em nossas Bíblias, ou pelo menos na minha versão atualizada, a mesma palavra preparados, né, ou preparou, se você for conferir no grego, depois você pode fazer isso, você vai ver que são palavras diferentes. Quando ele fala da preparação dos vasos de ira, é um sentido reflexivo. Eles se aprontaram para a perdição, se prepararam. E quando ele vai falar de vasos de misericórdia, embora no português seja a mesma palavra, preparou de antemão, aí sim tem sentido de destinação, mas em nenhum momento, nem aqui, nem em outro lugar, ele fala sobre uma destinação estabelecida previamente. Mas isso aí te atrapalha, né, Natan? Não, Porque, pelo contrário. Eu vou te falar minha por que eu tô falando. Porque assim, se a primeira é reflexiva, isso combina com Romanos 3, que todos caíram, então todos já estão despreparados mesmo. Todos estão preparados para ir automaticamente. Então isso é do homem mesmo. Essa preparação para ira é do homem mesmo, por causa de Romanos 3, todos caíram e tudo mais. Agora, quando o outro é Deus que prepara, então acho que é ponto para o calvinismo, não é não? Na verdade, eu acho que não. Eu penso exatamente o contrário. E eu estou tentando aqui falar apenas sobre as palavras gregas que são usadas, né, para que o pessoal entenda que, embora no português apareça preparar, né, com as suas flexões lá e tal, não são as mesmas palavras. Depois a pessoa pega um dicionário, um léxico e vai dar uma olhadinha. Que coisa interessante, nunca tinha ouvido. Vai pesquisar. O porquê que eu estou falando isso? Para que a gente entenda o que está por trás das versões em português que a gente lê. Além disso, quando ele fala sobre os vasos de desonra, que também são chamados de vasos de ira, deles se prepararem, se aprontarem para a perdição, ele está falando sobre uma consequência da vida que eles levam e do que eles fazem, e não de uma determinação divina, uma determinação prévia da parte de Deus. Porque a interpretação comum dos calvinistas é o seguinte: antes dessas pessoas nascerem, Deus as fez ser vaso de desonra. Deus as fez ser vasos de ira. Deus as preparou como se fosse esse o sentido que Paulo está falando aqui. E não é. Né? Porque quando Paulo diz no versículo 21, não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, ele não está falando sobre criar pessoas, embora as pessoas possam ler e pensar que é isso que Paulo está falando. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre classes, né, categorias nas quais os seres humanos podem se enquadrar. Vaso para a honra e vaso para a desonra. Ele não está falando que um ser humano individualmente foi criado por Deus pela sua determinação antes da fundação do mundo para ser um vaso para a honra e outro. Deixa eu só concluir, só por favor, rapidão. Não, vai, depois eu pego. Não, pode. Você quer fechar a ideia? Queria, só se puder. Tá bom, vai. Vai lá. Então o que é que acontece? O próprio Paulo que está falando aqui em Romanos 9, ele vai falar em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, sobre a mesma frase, a mesma coisa, a mesma ideia. Lá ele diz, ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e vasos de prata. Há também de madeira e de barro, uns para honra. Eu sei que algumas versões dizem utensílios e não trazem a palavra vaso, como na atualizada de uma feira de Almeida. Mas é a mesma coisa. Mas é a mesma palavra grega, né? É vaso mesmo. Aí ele diz, uns para a honra, outros para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar de alguns erros, ele vai virar o vaso para a honra, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando assim preparado para toda boa obra. O que quer dizer que a interpretação calvinista desse trecho de Romanos 9 tem que estar errada. Maravilha. Pastor Isaac. O termo predestinação, em grego, é a palavra pró-orizo. E o sentido é simples, é determinar, definir antes. É isso, é a partícula pró e o verbo orizo. Não tem muito o que locubrar aqui. Em Atos 4, 28 aparece, Romanos 8, 29 e 30 aparece a mesma palavra predestinar, 1 Coríntios 2,
Predestinar, Efésios 1:5, predestinar, está lá, Efésios 1:11, predestinar. Aparece essa palavra que é determinar antes. Antes do quê? Concordo com o pastor Rufino quando diz que Deus não se submete ao tempo. E ele não faz isso mesmo. Contudo, a Bíblia ela é escrita por homens, debaixo da ordem temporal, o Senhor como autor da Bíblia, mostra que antes mesmo do tempo ser criado, antes mesmo da fundação do mundo, de tudo, do universo, porque no princípio Deus criou, no princípio ali nós vemos o início do tempo, o início do início. Então, antes mesmo de tudo isso, se Deus se submete a algo do tempo, ele deixa de ser Deus, deixa de ser soberano, ele está sujeito a algo. Mas, enfim, por ser esse Deus que não vê passado, presente e futuro, porque está acima dele, ele mostrou para nós e deixou claro para nós que antes do tempo ele escolheu, ele formulou o seu plano de redenção da humanidade e escolheu algumas pessoas para a salvação. Isso está claro nos versículos 22 do capítulo 9 e outros aqui que nós mencionamos. Atos 4:28 é um exemplo. Fez tudo conforme o teu propósito predeterminou. Determinou, fez, já tinha plano para que isso acontecesse desse jeito. Então, não há como fugir dessa realidade, não há como fugir dessa questão, que Deus não está sujeito ao tempo, e logo ele escolhe pessoas nessa linha do tempo para nós. César, eu sinceramente creio que arminianos e calvinistas, não o pessoal que se morde aí na internet, mas arminianos e calvinistas, aquele pessoal que olha lá para a soteriologia, para a dinâmica da salvação, eu creio que arminianos tentam, por alguma forma, justificar Deus. Isso não é ruim, isso não é mal. Tentar colocar somente sobre o que o pastor Rufino está dizendo aqui. Os homens foram rejeitados por causa da sua incredulidade. Eu sei que existem desdobramentos problemáticos, que eu mencionei aqui alguns deles, mas eles estão tentando dizer, não repousa sobre Deus nenhuma culpa da sua incredulidade. Mas essa não é uma forma de entender o juízo final? Porque, por exemplo, as pessoas no juízo final vão ser julgadas pelo que elas fizeram, pastor. Mas estão todas condenadas, elas não serão salvas. Então, mas você é advogado. Uma pessoa que foi pega num ato de assassinato, ele foi pego com a arma, a polícia prendeu ele como que fala quando prende na hora lá? Em flagrante. Em flagrante. Ok, ele é o culpado. Só que ele só vai ser apenado no juízo. Mas ele já é culpado. Sim. Mas ele só vai ser... No juízo vai acontecer o apenamento. Sim. Mas o apenamento que vai acontecer no juízo é com base no que ele fez. No que ele quis fazer. Então o fato de ser todos condenados... É esse aí que está o problema. Não retira, porque nós temos o pecado de Adão, que esse pecado é imputado a todo ser humano. Exatamente. Mas cada ser humano tem os seus próprios pecados. Tem os seus próprios a Bíblia fala mesmo aquele que haverá, não foi... Então, haverá distinção de pena... Não para salvação, mas distinção de pena no juízo final. Parece que haverá é que nem a pessoa que Mas se no juízo final a pessoa vai ser julgada pelas suas próprias obras e não pela obra do Adão. Não. A questão é, porque lá no juízo final, ninguém vai ser julgado pelo pecado de Adão. Por ter nascido pecador, ninguém vai para o inferno por ter nascido pecador, mas pelos seus próprios pecados. Então, se são os próprios pecados, não fica claro que há uma questão da decisão da pessoa? Não, todos estão condenados, tanto por serem de Adão, porque se você traz esse pensamento às últimas consequências, quando é que começa o pecado? Quando a gente nasce. Então, nós nascemos e o nascituro? E a pessoa, quando é que quando a pessoa formada é pecador. Todo ser humano é pecador. E por já ser pecador, por ser concebido em pecado, essa pessoa já é passível, já tem culpa. E a culpa é... Qual é a punição pela culpa? A eternidade. Condenação. A questão ali do juízo final de julgar as obras é para mensurar penas. Tem nada a ver com condenação ou salvação ali. Tem nada a ver. As pessoas não serão julgadas para salvação. Elas serão apenadas e a sua pena será... com base em quê? Com base nas suas obras. Ok, pastor Natan.
Sobre as passagens onde a palavra predestinação aparece, que o Isaac citou, que são 6, são as únicas que aparecem no Novo Testamento, e eu acho que não por acaso, elas estão diretamente associadas ao ministério de Paulo. Elas, na verdade, às vezes são mal interpretadas. Como, por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 28, não fala de predestinação para a salvação. Ele está falando sobre acontecimentos predestinados, né? E o contexto vai mostrar como isso se desenrolou na mecânica da vida. Porque o fato de Deus prever, conhecer, ser onisciente, intervir e conduzir as coisas para um determinado fim, não significa que ele é um déspota ou que ele faria qualquer coisa que negasse a sua natureza e o seu caráter revelado por ele mesmo na Bíblia. Porque Deus não pode fazer o que ele quer. Ele não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo. Há muitas coisas que Deus não pode fazer, ele não faria o que ele não faz, né? Peraí, Deus não pode fazer o que ele não quer? Deus não pode fazer o que ele quer. Não, ele não pode fazer o que ele não pode. Não. Ele não pode fazer o que ele não pode. Sim, claro. Okay. Ele não pode mentir. Deus não pode fazer o que ele não quer. Ele não pode fazer o que ele não quer. Tá, quando for na tua vez, tu fala o que tu quiser aí. Deixa eu... Para de me atrapalhar, né, César? Chegou a tremer aqui com essa pergunta. Vai, conclui a ideia. Sei nem o que você tá falando. Conclui a ideia. Ué, eu tentando pegar o fio da meada. Eu parei Sai aí, fora, ó. Isaac, sai Minha fora. incapacidade. Aí, Deus não faz o que não pode, o que não quer. Vamos Ó, embora. eu sei que você acha que entende o que pensa que eu disse, mas não tenho certeza se você sabe que o que eu falei não é o que você quis dizer. Bom, voltando ao assunto, tá? Eu até me perdi. Atos 4, 28, né? Fala de predestinação de acontecimentos e não de pessoas para salvação, embora a palavra seja a mesma, mas o Isaac colocou tudo num balaio de gato só, né? Como se fosse a predestinação para salvação. 1 Coríntios 2, 7 também não fala sobre salvação, fala sobre a predestinação da sabedoria de Deus para a glória dos crentes, e as únicas passagens que tem algum tipo de viés de salvação, que na verdade não é, por incrível que pareça, ou por incrível que parível, como diz o colega meu cearense, você vai ver que Efésios 1, 5 e 11, Romanos 8, 29 e 30 não estão falando de predestinação para a salvação. Ele fala de predestinação para a adoção de filhos, que tem sido interpretado como ser adotado para ser salvo. Mas isso aí é um assunto para outro debate. Voltando a Romanos capítulo 9, você vai observar, e você encontra aqui, várias questões que, às vezes, na verdade, elas não fazem sentido se a interpretação for feita de forma isolada do restante do contexto do livro de Romanos, do que ele vai dizer depois do capítulo 9, como a gente já pinçou aqui alguns versículos, no 10, no 11, etc. e tal. Se a gente lê as frases de Romanos 9, aquelas mais polêmicas, mais complexas, mais usadas, que aparentemente são calvinistas, embora na verdade não sejam, você vai ver que realmente Paulo está falando da mesma coisa e ele não fugiu do assunto. No versículo... Quando for preparar, você pode falar, tá, César? Você vai ver que no versículo 6, ele vai dizer assim, olha, ele acabou de dizer, né? Eu li a introdução e li a conclusão. A gente leu os primeiros versículos e leu os últimos. Depois eu migrei para o 10, para o 11, para mostrar que ele não foge do assunto. Aí quando chega no 6, o miolo, ele diz, olha, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são, de fato, israelitas, que é a mesma coisa que ele disse lá no capítulo 3, né? Ele disse, a palavra... Sim, é claro no texto, no 11 mesmo é claro. Que ele vai dizer no 3, capítulo 3, que aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, aí ele diz, e daí se alguns judeus não creram, isso invalida a fidelidade de Deus? É a mesma coisa. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos são, de fato, israelitas. E ao longo da epístola, ele mostra que o verdadeiro israelita é aquele que o é por dentro, a verdadeira circuncisão é a que é do coração, e que não adianta simplesmente ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó, porque os verdadeiros filhos são aqueles que nascem a exemplo do que aconteceu com Isaac. Ou seja, em Isaac será chamada a tua descendência. O que é que isso significa? Versículo 8 ele diz, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas devem ser considerados os filhos da promessa. O que é isso? Ora, a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara dará à luz um filho. Isso quer dizer que Isaac passou a ser a representação dos que seriam gerados pela palavra de Deus, né? Corrobora com Gálatas. Exatamente. 1 Pedro 1, 23, regenerados mediante a palavra. Tiago 1, 18, ele nos gerou pela sua palavra. E por aí vai. Então, ele está falando que os que são gerados pela palavra. Mas não termina aqui. O mais interessante, e eu vou tentar concluir aqui, é que em Gálatas capítulo 4, o mesmo Paulo que escreve Romanos 9, ele escreve Gálatas capítulo 4. Ele tem que manter a mesma lógica com os termos, as frases, porque ele vai falar da mesma
mesma coisa de Isaac, de Ismael, dos verdadeiros descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, quem são os considerados como filhos. Olha o que ele diz. Ele diz assim, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, vocês não leem a lei? Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos. A gente sabe quem são os filhos. Eles são citados lá em Romanos 9. Ismael e Isaac. Aí ele diz, Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre nasceu mediante a palavra da promessa. Estas coisas são alegóricas. Vou fazer na igreja agora. Repita comigo, querido telespectador. Estas coisas são alegóricas. Ou seja, ele diz que o nascimento de Isaac e de Ismael, através destas 2 mulheres, são alegóricas. Aí ele diz, porque estas mulheres são ou representam 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde aos meus compatriotas, aos meus contemporâneos, aos meus irmãos, segundo a carne, a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Vocês, porém, irmãos, sois filhos da promessa, que é o que está lá em Romanos 9, versículo 8. Devem ser considerados como filhos de Deus os filhos da promessa. Aí ele diz, como Isaac. Ele fala, como Isaac. Conclusão. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Okay. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de nenhum modo o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ok. Quando o senhor fala isso, pastor Natan, isso é um tiro frontal contra o seu dispensacionalismo, né? Porque o senhor vai dividir o povo de Deus em 2, judeus como povo de Deus e igreja como povo de Deus. Tava demorando isso. Mas isso que o senhor tá falando... Eu apertei ele, agora é sua vez. Você tá muito folgado aqui, então agora é sua vez. Porque quando ele diz assim, ó, contudo diz a Escritura, usando o texto que o senhor mesmo citou, lança fora a escrava, porque de nenhum modo a escrava será herdeiro com a livre, e se a escrava são os judeus e a livre é a igreja, é um tiro aí Posso responder, nessa então? questão do... Você entendeu a pergunta, né? Perfeitamente. Pode. Na verdade, quando ele fala sobre os que são filhos da livre, ele não está falando dos gentios, né? Ele não está falando dos gentios. Ele está falando da igreja. Da igreja, claro. Calma. O que é a igreja? A igreja é formada por judeus crentes e por gentios crentes. Primeiramente por judeus. Na verdade, a formação inicial da igreja... Fechou 100%, é isso aí. Né? Então, a formação inicial da igreja sempre foi... É judaica. Exatamente. Depois os gentios foram entrando. Mas à medida que eles entraram nesta nova entidade, eles não se tornavam judeus. Eles faziam parte da igreja. Então, minha pergunta é assim, ó. Se aqui fala que o filho da escrava não herda com a livre... Quem é o filho da escrava? Significa que só tem um povo de Deus. Sim, claro. E o povo de Deus chama igreja, formada tanto de judeus quanto de gentios. Sim. Mas você faz diferença entre isso. Mas como não está no assunto, eu só queria te... Vamos lá, volta. Obrigado, aqui, Isaac. Que Deus te pegue, querido. Amém. Você quer mandar que você também você também é ornitorrincozinho. Claro, mas todos nós somos. Quem não é? Tem muita gente que fica lá dentro daquele Porque assim, o cristão bíblico, assim. vamos lá, quando ele está dizendo ornitorrinco, porque a gente é uma miscelânea de coisas. Porque assim, o cristão bíblico, eu acho que ele tem que estar além das pechas teológicas. Por exemplo, eu não me defino como arminiano. Eu não me defino como calvinista. Eu creio na predestinação porque está na Bíblia. Mas eu não consigo fechar a tulipe para mim. Então é difícil, mas vamos lá. Não, tudo bem. Eu vou marcar outro debate, você aqui do lado dos aliancistas, achando que só tem um povo de Deus. Bora. É bom, seria bom esse debate com o pastor Natan. Você quer que eu faça com ele? Você quer que eu faça o debate com ele? Tá, pode marcar, produção. Bora lá, última fala aí de cada um pra gente encerrar. Pessoal, eu quero deixar muito claro aqui que a resposta de um crente verdadeiro, a filosofia, como o pastor diz aqui, mas não é filosofia, é teologia. A teologia que mostra Deus completamente soberano sobre a sua criação. Um Deus que age antes de criar mesmo. Um Deus que toma suas decisões baseado apenas no conselho da sua vontade. A reação do crente a isso não é de forma nenhuma a revolta, não é de forma nenhuma o abandono da Escritura, não.
O crente, quando se depara com questões difíceis, com questões que fogem até a sua lógica, que fogem à compreensão lógica das coisas, ele se submete. Quando Deus disse a Paulo, pregue aí, porque tem gente escolhida aí, Paulo não disse, então me diz quem é, para eu já ir direto nessa pessoa. Não, eu obedeço. Então, se Deus escolheu XYZ, eu não sei quem é. Eu sei que é criado muitos espantalhos por causa do argumento, por causa da retórica, mas não vá por aí, não vá por aí. Vá pela doce submissão a Deus, aos seus propósitos, aos seus desígnios. É isso que o crente faz. Nós conhecemos a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Qual é a vontade de Deus? Que nós evangelizemos. Qual é a vontade de Deus? Que nós crescemos em conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. É isso como povo santo, separado do mundo, separado para um propósito específico. É isso que o povo deve fazer. O povo de Deus, o povo eleito, como Paulo diz para os Efésios, o povo eleito para a redenção, é isso que nós devemos fazer. Então, eu quero que você abandone qualquer rixa, qualquer gosto, qualquer sentido de animosidade com relação a calvinistas, a arminianos, e continue enfrentando os textos bíblicos, lendo os textos bíblicos. Sim. E se você não entender, você acate a doce palavra do Senhor com submissão. Não, isso aqui, então Deus é um déspota. A lógica, muitas vezes, ela vai cair aí, mas nós devemos abandonar esse tipo de coisa. Devemos abandonar, porque Deus nos dá conhecimento. Em 1 Coríntios 2, fala que Deus nos deu a sua mente para que possamos compreender as coisas de Deus. É isso que Deus fez a nós, e essa nossa disposição. Ok. Você pode me encontrar no www. Pastor Isaac, eu quero agradecer, porque eu acho que esse debate foi um debate de alto nível. Obrigado. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado. Pode dizer. Obrigado, César. Eu já estou emendando aqui o www. Tá ótimo. Manda aí. Tá lá, ó, igrejaredenção.org.br. Você pode me achar lá, tem os contatos, tem vasto material teológico para estudo lá, desde o básico até o avançado. Você pode, se você quiser me seguir, eu quero seguir o pastor, ver qual que é a vida dele, ver os stories do pastor. Tem o Instagram aí, @IsaacPereira1. Pode me seguir lá, a gente pode interagir por lá também. Legal, muito bom, muito bom. Pastor Natan, a última palavra, e no fim você pode assinar com os seus livros, o que você quiser divulgar. Tá bom. Ouvindo aí a fala do Isaac, né, falando sobre arminianos e calvinistas, eu me sinto um pouco excluído, porque eu não sou arminiano, né? Então, eu tô igual naquela história de Ariano Suassuna. Ele divide a humanidade entre quem foi a Disney e quem não foi a Disney, né? Você tá desgraçado, porque você não é nenhum dos dois. Mas tudo bem, eu aceito, não tem problema. Bom, o que eu quero dizer aqui, gente, é o seguinte: esse assunto é muito interessante, ele não é tão complicado como parece, embora as pressuposições tragam complicações ao texto, mas quando o texto é respeitado por ele mesmo, a coisa vai clareando. O meu conselho para vocês é o seguinte: estudem o texto, fiquem em Romanos 9, não vão procurar comentários de Romanos 9, porque às vezes, os que pretendem nos ajudar acabam nos atrapalhando. Se você ficar mais no texto do que em qualquer outro lugar, lembrando que Romanos 9 é apenas um número de 16 capítulos, você vai perceber que Paulo não foge do assunto em momento algum, tá? E, para concluir, eu quero dizer que é um prazer, um privilégio, como sempre, ainda mais debater com alguém assim tão respeitoso como o Isaac, porque, infelizmente, nem todo calvinista é assim, né? E eu sei que isso não é um privilégio dos calvinistas, né? Há muitas pessoas que também são um pouco duras, intransigentes e não se expressam tão bem como poderiam, mas para mim é uma alegria fazer esse tipo de debate com esse nível.